amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um Cidadania e Qualidade de Vida. Então hoje estamos aqui com a Marciele Scarton. Olá, muito prazer. Então, eu sou a Marciele Scarton. Eu sou uma pessoa apaixonada por valorizar histórias femininas. Atuo com assessoria de imprensa, mas no decorrer dessa trajetória aí, eu acabei fazendo alguns outros trabalhos de produção de conteúdo que me conduziram para um caminho de valorizar o universo feminino, valorizar as mulheres e também orientar elas para que elas possam ter uma jornada, uma caminhada de mais realização em suas vidas. Muito bem, Marciele, já deu um bom resumo. Olha que livro bonito que a Marciele fez aqui, Bruno. Só na câmera 1 para nós aqui, tá? É um livro com histórias de mulheres do interior. Como é, Marciele, que começou essa vontade de retratar as mulheres do interior? Como é que começou esse projeto? Eu havia feito um outro livro chamado Passo Velho, que contou a história de uma comunidade lá próxima do Rio das Antas. E durante as entrevistas e a captação de material para esse livro, a gente observou que a voz era dada mais aos homens sempre nessas entrevistas. Então a gente ia na casa das famílias para entrevistar e a gente via sempre os homens tomando a frente para contar a história e aquelas mulheres às vezes num cantinho escondidinhas, loucas para falar, para contar a sua versão. Mas o natural ali dessa cultura ainda era que o homem, né? Que época que tu fez o primeiro livro? A voz da família. Foi 2010 o lançamento desse do Passo Velho, né? E a gente acha que está no século XX ainda. Tem coisas que estão ainda muito presentes aqui na nossa região, assim, que são coisas que a gente acha que ficaram no passado já, mas ainda não. E eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha. E aí, depois que teve o lançamento do Passo Velho, foi um trabalho, assim, que eu guardo com muito carinho também, né? Eu fiz, contratada pela Associação Vale das Antas, lá de Bento Gonçalves, e aí eu conversei com a Fernanda, com a mesma colega que atuou no livro do Passo Velho comigo. E eu falava, Fer, vamos contar a história dessas mulheres, vamos fazer uma narrativa. Aí vai ter muita história boa. Aí a gente volta nessas casas só para entrevistar essa mulherada. Tranca os homens lá fora. E aí a gente começou a conversar a respeito dessa ideia. E ela falava, mas eu não entendo nada de fazer livro. Eu falei, não, mas de fazer livro eu entendo. E eu falava pra ela, o que eu não entendo é de fazer o projeto cultural. E disso tu entende. Então acho que a gente tá com uma dupla boa. Que legal. E aí foi o que aconteceu. A gente inscreveu o projeto, aprovou super fácil. Fez aquela batalha para fazer a captação da verba, para conseguir viabilizar ele. Nós tivemos empresas, né, que foram parceiras e acreditaram na nossa ideia. E a gente conseguiu, de forma inédita aqui na região, contar a história aqui da Serra Gaúcha, por meio desse olhar, dessa ótica feminina. E aonde é que tu entrevistaste mais elas? No interior mesmo? Foi na encosta do Rio das Antas. Então a gente entrevistou mulheres de Bento, Veranópolis e Cotiporã. Pegou mais esse entorno aí. Embora esse recorte, é um recorte geográfico, mas assim, a história que a gente colocou aí simboliza a história a evolução da mulher nos últimos 50 anos de uma forma geral, assim. Com mais ênfase se a gente observa, com essa afinidade visual que elas têm, de vocabulário, então com essa afinidade maior com a Serra Gaúcha, mas dá para dizer que é um panorama geral da evolução da mulher, de qualquer local do Brasil, se a gente quiser considerar dessa forma, embora tenha esse recorte geográfico. Eu acho que é importante tu falar quem é que foram os patrocinadores, a Italínia, né? Isso, a Italínia, a Giordani Turismo. Que é da Maria Fumaça. Isso, a Politorno Móveis. Essa não é muito conhecida. A Politorno Móveis é uma empresa de móveis, lá de Bento Gonçalves. A Zegla e o Grupo Bom, que é aqui de Farroupilha. E esse aqui? E a Reipel, claro. Reipel, né? Muito bem. Os personagens todos, tu conseguiu fazer uma foto, todos é montagem? Não, essa foto é real. Foi uma festa comemorativa? A gente fez, no finalzinho do projeto, nós fizemos um café da tarde para reunir todas as senhoras entrevistadas. Nessa ocasião já tinha falecido uma. Que pena. Então, mas foi um momento muito especial, porque tiveram até
primas que se reencontraram depois de anos nessa foto e elas não sabiam mais uma da outra. E a gente proporcionou esse encontro. Cheguei a me arrepiar. 20 pessoas, 20 mulheres aqui. 27 mulheres. Ali, total 27. Isso, mas aí tá faltando, como eu te falei, uma que já não estava mais presente nesse dia. Mas deve ter sido uma emoção também fazer isso, né, Marcele? Foi uma emoção muito grande ter contato com essas senhoras e foi o projeto que foi responsável por uma guinada na minha carreira profissional, porque eu atuava com assessoria de imprensa, empresas de imóveis, bastante no setor vinícola, e aqui em Farroupilha especialmente, né, sou conhecida por ser assessora da AFAVIM, Associação de Vinícolas de Farroupilha, então ainda trilho essa jornada, né, junto com eles na assessoria, dando esse suporte para eles na área de comunicação, mas essa outra parte do universo feminino, então ele tomou conta da minha vida a partir desse livro. As histórias que eu tive contato nesse livro, elas foram tão comoventes que elas mudaram a minha visão sobre o universo feminino e também a minha postura como mulher. Olha só, que profundo isso. Profundo mesmo. Mas daí tu virou uma coaching. Antes de virar uma coach dentro do universo feminino, eu me tornei palestrante. Porque como eu comentei, foi tão impactante para mim essa mudança, essa transformação que essas histórias proporcionaram dentro de mim, né? Porque eu pude observar questões que eu já nasci com essas questões, assim como direitos, enquanto que para as mulheres do passado eram ou direitos negados ou questões que sequer passavam pela cabeça delas. Então eu comecei a valorizar uma série de questões que até a produção do livro eu não valorizava, não dava tanta importância. E eu passei então a valorizar essas questões, que eu chamo de conquistas, essas 7 conquistas. Reuni tudo isso numa palestra chamada Na Cabeceira da Mesa, Mulheres Felizes Valorizam Suas Conquistas. E nessa palestra, ao final dessas palestras, eu comecei a receber pedidos das mulheres da plateia para que eu as auxiliasse a implementar o que eu havia acabado de incentivar elas a fazer. E aí eu me vi diante de uma oportunidade, mas e um desafio. Um baita desafio. E eu comecei a estudar por conta própria desde 2016, daí já tem um intervalo. O livro foi 2013, o lançamento. O processo de eu fazer despertar para palestra, fazer a palestra, começar a palestrar, foi 2016. Começou as palestras aonde? 2016. Não, mas aonde? Nas entidades? Onde? A primeira apresentação foi na Embrapa Uva e Vinho, em Bento Gonçalves. E aí eu comecei a ser contratada por empresas aqui da região, especialmente no mês de março, né, que é o mês da mulher, e aqui na nossa região também tem uma característica das cooperativas que fazem seus eventos de final de ano para as associadas, as cooperativas de uva, né, de vinícolas, então eles têm eventos no mês de novembro, e eu comecei a fazer então com mais ênfase palestras em março e novembro. E comecei a receber esses pedidos então, aí comecei a estudar por conta própria e comecei a pesquisar se não tinha uma fórmula de oferecer para as mulheres isso que elas estavam me pedindo, me solicitando. E aí comecei a esbarrar no tal do coaching, né? Da mesma forma que muita gente ainda tem, no comecinho eu também fiquei com preconceito relacionada a essa atividade que eu não sabia ao certo o que era. Mas todas as minhas pesquisas indicavam que sim, esse método podia me oferecer esse caminho para trabalhar com as mulheres da forma como elas estavam me solicitando. Uma boa ferramenta. O coaching é um método que reúne várias ferramentas, né? E aí eu busquei uma formação muito sólida, me formei em coaching criacional lá em Vitória, no Espírito Santo. Quanto tempo de curso? Eu fiquei 15 dias. Mas intensivo. Intensivo, sim. E eu tava com meu bebê com 10 meses. Vai. Fiquei 15 dias longe. Mas levou junto, não? Não levei, não gente. Tinha como, né? Não, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Imagina. Que só foi possível porque eu tinha esse propósito, né? E hoje com as mulheres eu também trabalho isso, a identificação desse propósito que te move, né? Claro que eu consegui deixar ele com uma rede de apoio, né? Tem que ter, né? Que me deixasse senão totalmente... o conselho tutelar pega, né? Não, mas eu digo com uma rede de apoio, assim, de confiança e que me deixasse tranquila para poder me dedicar esses dias a isso que eu queria tanto, né? Então,
E depois compensou mais na volta e estava mais preparada para lidar com ele. Com ele também, e o que eu digo para as mulheres, quanto melhor nós estivermos, melhores mães nós seremos, melhores mulheres nós seremos para os outros. Isso. Então não adianta só se sacrificar, porque tu vai começar a não ficar tão bem emocionalmente para atender as outras pessoas. Então vale a pena investir em si, cuidar de si, para poder oferecer mais para os outros também. Quem não é feliz não transmite felicidade. Então eu busquei o meu caminho e eu tenho certeza que lá na frente, quando eu contar essa história para ele, ele vai ter o maior orgulho de saber que eu deixei ele esses 15 dias para correr atrás do que eu tinha convicção. E tu já compensou, com certeza. E era o meu caminho, sim. Vamos falar dessas primeiras 7 conquistas que tu elaborou. Sim. Mas depois nós vamos voltar pro livro aqui para fazer mais um sumário no mínimo ali, né? Tá bem. Essas 7 conquistas, a primeira tu falou que o direito de desejar. Vamos traduzir isso para o público. O que é o direito de desejar? Então, eu identifiquei 7 questões, né? Que eu percebi que para minha geração eram questões tão naturais quanto respirar. A gente saiu da maternidade tendo direito a essas 7 questões que eu pontuo na palestra e que eu consegui enxergar a partir do livro. Enquanto que para as mulheres do passado que nós entrevistamos, como eu falei, às vezes nem passava pela cabeça delas. Ou se passava, eram coisas que ficavam assim, sendo remoídas lá dentro. E muito guardadas. Muito trancafiadas. Tanto que começa no baú da... baú de histórias, primeiro... Tá, mas eu tô te cortando. Vamos para 7 conquistas, a primeira. Sim, a primeira é a maior de todas as conquistas. Quando eu dou as palestras, geralmente, quando eu faço isso, na opinião de vocês, qual que é a maior conquista feminina? Se eu perguntar pra ti, qual que tu acredita que tenha sido a maior conquista feminina? Convencer os homens que são vocês que mandam. A gente combinou antes, Não combinamos. Não, a maioria das pessoas responde que a maior conquista feminina foi a independência. O direito de estudar e trabalhar fora de casa. Só que a mulher estava tão abaixo do homem na sociedade que para chegar nessa gigantesca conquista do direito de estar no mercado de trabalho, ela precisou conquistar antes outras 2 e mais essenciais questões, que foi o direito de desejar, que é a primeira conquista. Então, o nosso direito de desejar, sem sombra de dúvidas, essa foi a nossa maior conquista. E na sequência... Desejar... um universo todo, né? Desejar. É isso aí. E entendam a amplitude que envolve essa palavra. Não só na sexualidade, mas em todo. Em ir trabalhar, em escolher, em ter vontade própria, né? Inclusive, ela só foi pro mercado de trabalho depois que ela entendeu que ela podia ter esse desejo de trabalhar fora de casa, percebeu o que isso ia trazer para a vida dela, conferir para a vida dela. Só que no primeiro momento ela até percebeu que ela tinha desejos dentro dela, né? Só que precisou chegar no momento que esses desejos extravasaram. Então ela precisou ter coragem para ir na direção desses desejos. Então a segunda grande conquista foi a nossa liberdade para agir conforme as nossas próprias vontades. E aí sim a gente chegou na terceira conquista, que foi o nosso direito de estudar e trabalhar fora de casa, que é essa gigantesca conquista da independência feminina que a gente tanto fala. E que passado tanto tempo, ainda as mulheres ganham menos que os homens na mesma profissão, né? Sim. É uma luta que continua, né? Mas é importante também valorizar tudo que a gente já conquistou, pra gente se empoderar de quem nós somos, dessa força feminina, pra gente continuar conquistando até completar, até conquistar tudo que ainda falta. Há muito eu venho notando, né? Tu te formou já faz 14 anos mais ou menos, né? Na tua sala de aula já não tinha mais mulheres do que homens? Sim. E em todas as profissões hoje de faculdade, a maioria é mulheres, né? A maioria é mulheres. Uma que a mulher se dedica mais para o estudo, ela tem talvez mais facilidade ou até mais vontade, né? E o homem já tendo um bom trabalho, para ele já está bom, né? Então, há muito que eu venho notando isso, que as mulheres estão tomando conta de tudo, né? Mas as mulheres estudam mais também porque elas sabem que elas precisam, ainda na nossa sociedade, a gente sempre precisa demonstrar mais competência do que os homens. Tem uma pesquisa, se eu não me engano, foi a empresa HP,
se eu não me engano, tá? Foi a empresa HP que fez. Eles conseguiram concluir conversando com homens e mulheres que numa entrevista de emprego, os homens, se eles têm 50% a 60% dos requisitos, eles já se candidatam num processo seletivo de emprego. A mulher precisa mais. A mulher, ela só se candidata a uma vaga quando ela tem mais de 90% dos requisitos. Mas por quê? Porque o controle ainda é masculino, né? Infelizmente, né? Ou não, que nem a Magazine Luiza é um exemplo no Brasil, né? Da pujança que ela tá comprando empresas e tudo, e há muito tempo que é a Dona Luiza lá, né, na cabeça, né? Mas são poucas, né? E dentro do meu projeto de coaching com as mulheres, né, eu tenho um programa de realização feminina, eu faço atendimentos individuais e também atendimentos em grupo. Então eu tenho um curso que eu ministro, que são 8 encontros. Antes da pandemia. Tu acredita que eu fiz uma turma na pandemia? Com máscara presencial, e tudo. Com máscara, uma turma pequena. Sim, distância boa também, Isso, né? Era numa escola, o espaço era uma escola de dança, então era um espaço bem amplo lá em Bento Gonçalves, e a gente conseguiu realizar. As mulheres estão te procurando, vamos resolver logo essa situação. As mulheres, elas estão investindo cada vez mais em si, né? E dentro desses programas eu trabalho o empoderamento interno, porque hoje a gente fala muito desse empoderamento externo, né? E tem a ver com essa questão do mercado de trabalho, porque às vezes a mulher tem a mesma competência, a mesma habilidade técnica, o mesmo estudo que um concorrente masculino, mas ela perde a vaga para ele. Ou acontece na primeira disputa dentro de uma empresa, parece que essa mulher enfraquece e acaba perdendo o posto. Então, o que falta se ela tem a mesma capacitação técnica ou maior do que esse homem? Falta o empoderamento interno, ela trabalhar a sua confiança e seu autoconhecimento para ela entender quem ela é e a força que ela tem. Marcelo, um pouco também talvez seja assim, eu já fui empresário com 30 funcionários, né? Às vezes a gente pesa o seguinte, a mulher vai engravidar, ela vai ficar 3 meses fora, daí tem o filho, ela tem que, né, porque o homem ainda não participa tanto que nem a mulher para cuidar da família ainda, né? O homem ainda tem umas reservas ainda que teria que trabalhar o homem também, né? Então a mulher tem alguns problemas assim que o homem não tem, né? Problemas em função disso tudo que o tempo está falando, né? Tu acha que a mulher, ela tem que se puxar mais a vida toda, né? Porque, além de tudo, quem cuida da casa normalmente é a mulher, né? É lógico que hoje a mulher já está fazendo o homem também participar, né? O que tu fala sobre isso nas palestras? Eu diria, sim, é uma realidade. Não adianta eu vir falar da minha realidade, dizer que já mudou, porque a gente sabe que na maioria das famílias ainda a mulher tem jornada dupla, tripla, né? Chega em casa, continua correndo lá para fazer e o maridão tá lá, hoje assistindo Netflix, né? Então a gente sabe que existe essa realidade. Então não adianta assim, né? Dizer, não, já mudou, já evoluiu, né? Mas eu observo no meu círculo de convivência uma evolução masculina também. Então eu acho que a gente tá no mesmo barco, né? E se enquanto mulheres nós evoluímos, nós também temos que nos aproximar, nos associar de homens que também tenham evoluído. Os que pararam no tempo, que fiquem para trás. Eu acho que eu trabalho muito Perderam a vez. Perderam a vez. Eu trabalho muito com a autorresponsabilidade, né? Isso aí. Então, a gente chega num ponto que a gente tem que decidir. Se não tá servindo mais pra gente, deixa pra lá, né? Não é bom pra 2? Então, a gente tem que fazer escolhas que nos favoreçam. É isso aí. Nós paramos no terceiro, que é a independência, né? E o gerenciar o tempo. Aí entra no que nós acabamos de falar, né? Como é que se gerencia o tempo nesse dia que tá corrido aí a 1000, né? Por que eu falo dessa... Peguei esse aspecto como uma conquista também, né? Porque eu observava muito as mulheres da minha geração e eu muito reclamona, né? Sempre se queixando que não tem tempo. Eu queria que meu dia tivesse mais horas e nunca tinha tempo. E quando eu fiz o livro, eu comecei a perceber que a vida delas... Diferente do que eu achava, porque eu achava que antigamente, ela só tinha uma casa e os filhos para cuidar, né? Eu achava assim, elas não tinham um trabalho fora de casa para dar conta além da casa e dos filhos.
Quando eu conheci as histórias dessas mulheres, eu percebi que essas mulheres já tinham um trabalho de casa, fora de casa. Essas mulheres iam pra roça, elas acordavam às 4, 5 horas da manhã e o dia delas começava tirando leite das vacas, né? Alimentando os animais. Essas sim que tinham jornada dupla. Elas tinham jornada, não dá nem pra medir em número. Eu digo que era uma jornada de verdadeiros burros de carga. Exatamente. Então eu tive que, sabe, tomar um choque de realidade quando eu vi a vida, como era a vida dessas mulheres, né? Iam pra roça, e aí... Que creche, que escolinha que tinha para deixar as crianças, cavocavam um buraco lá e tinham que deixar as crianças lá enquanto elas podiam trabalhar, para elas poderem trabalhar. Quando voltavam para casa, fazia o jantar, e aí quando o marido estava tomando um bichoroto de vinho lá no sofá, né? Boa essa. O que elas faziam? Elas costuravam as roupas para as famílias que tinham 10, 12 pessoas no escuro, porque ainda não tinha energia elétrica. Então, como eu disse, foi um choque de realidade. Imagina. E aí, em vez de parar de... E aí eu parei de ficar reclamando e comecei a incentivar as mulheres a valorizar. Por isso que eu falo de valorizar essas 7 conquistas. Então, essa conquista que eu falo de produtividade no meu projeto de gerenciar o tempo, ela passa por valorizar as facilidades que nós temos na nossa vida. Porque nós temos, é só pensar nos eletrodomésticos que elas não tinham, né? Então... Hoje tem até o aspirador que faz sozinho, né? Tu larga ele na sala, ele vai atrás. Né? Tem uns robozinhos aí, né? Então eu falo bastante da gente também enxergar de uma forma diferente e se permitir desfrutar dessas facilidades, porque as facilidades elas existem. O que está acontecendo é que a mulher se cobra demais, né? Tem esse mito da Mulher Maravilha, que a gente tem que dar conta de tudo ao mesmo tempo, né? E não é bem assim, né? Então a gente tem que se permitir relaxar. Às vezes a gente tem que buscar conhecimento para aprender a gerenciar esse tempo, porque também nos ensinaram que a gente tem que nascer perfeita, a gente tem que nascer e acordar, inclusive lindas e maquiadas sempre, né, e prontas pro que der e vier. Que nem nos filmes, né, inclusive já escovou os dentes dormindo. De rímel, né, perfeitas. Que aí entra no quinto, que é a autoestima e a beleza, né. Mas só queria fazer um fechamento disso. O programa é teu. Porque não é, mulher fala bastante, né, não é bem assim, né, às vezes a gente precisa buscar recurso e auxílio para dar conta das coisas. Então foi esse tipo de demanda, de pedido que eu comecei a receber das mulheres. Tá, tu falou para eu valorizar essa conquista, mas aí como é que eu faço? Então dentro dos meus programas de realização feminina, eu passo um método de produtividade para que elas possam respirar e gerenciar de fato o seu tempo, aproveitando e desfrutando dessas facilidades que a gente conquistou em relação a essas mulheres do passado. Muito 10, né? A beleza, então, né? Além de tudo isso, ainda tem que estar bonita, né? Então eu comecei a perceber o quanto a gente vivia falando também da nossa autoestima, que não estava legal, né? Que tinha sempre algo faltando, né? Fiz o cabelo de um jeito, agora preciso fazer o nariz, agora... E todo ano, todo mês tem um novo recurso. Agora aquele preenchimento facial, né? Labial, facial, né? Às vezes seca tudo, né? Deixa a gente bem estranha de uma forma, depois enche. Então assim, parece que estão sempre brincando com o nosso corpo, né? Então eu começo a falar da gente valorizar a nossa essência, a nossa beleza. E por que nunca é suficiente? Porque são recursos externos que a gente fica acoplando na gente e a gente não tratou o interno. Então eu até brinquei esses dias, eu falei, a mulher não precisa de preenchimento facial. Primeiro ela precisa de um preenchimento emocional. Olha que boa frase. Ela precisa entender, conhecer a sua essência, saber de si mesma, para depois escolher o que cabe, o que serve nela ou o que não serve. Então é dentro desse contexto que a gente fala que eu falo da autoestima. Muito legal. E também pegando o ponto de que hoje nós temos a liberdade para falar da nossa, para expressar a nossa beleza. Elas tinham que esconder de várias formas o seu corpo, né? Algumas dessas entrevistadas tinham que usar faixinhas para disfarçar o formato dos seios. Nossa, mano. Outras, os pais proibiam de usar batom, né? Mas mesmo assim elas davam um jeitinho e elas valorizavam a sua beleza. E foi isso que eu aprendi com elas. Que legal. O equilíbrio
O equilíbrio reúne tudo, né? Eu digo que a gente chegou num ponto que a gente avançou tanto que a gente conheceu essa palavra, porque elas acho que nem tinha no dicionário da época essa palavra, né? Então a gente avançou tanto que esse ponto, essa conquista número 6, ela reúne todas as outras. Então eu falo do nosso direito de desfrutar de um equilíbrio nos relacionamentos, no comportamento e também na sexualidade. Muito bem. E a espiritualidade? A espiritualidade, ela vem do nosso direito a sermos mais leves. Mais leves. Nessa caminhada aí do empoderamento, desse empoderamento externo, eu observo que a mulher, ela se endureceu, se enrijeceu, né? Quando que ela chegou no posto que os homens ocupavam, ela pensou assim, agora eu vou agarrar esse lugar e não solto ele nunca mais, daqui ninguém me tira. Só que ela começou a lutar com as mesmas armas que os homens para se manter nesse posto. Então ela se endureceu, se enrijeceu, ela perdeu a leveza, ela perdeu um pouco da maleabilidade dela, da suavidade. Então eu resgato questões como te conectar com a tua essência, com a tua intuição, com a sensibilidade feminina, e isso passa pela prática do agora, do momento presente, e linka com a espiritualidade, né? Diferente do tempo que elas viveram, em que elas tinham uma imposição da religião. Então, para elas terem um pouquinho desse alento, né, que era a religião que trazia, para elas terem o bônus da religião, elas tinham todo o ônus, né? Aí podia se arrumar bonita para ir para missa. Mas tinha que encobrir o rosto com um véu, não podia mostrar as pernas, né? Que coisa, então né? tinha uma série de imposições. Marcele, tu não tinha noção de quando começou a fazer o livro que tu ia chegar onde tu chegou hoje, né? Não, eu não tinha noção que esse livro ia conduzir a minha carreira. Eu considero ele uma grande sincronicidade na minha vida. Hoje, tendo o entendimento do coaching, eu tenho convicção que eu vim para esse mundo para fazer isso, para valorizar histórias femininas. E esse trabalho, ele foi colocado no meu caminho para que eu pudesse me apropriar dessa minha missão de vida. Que legal. Eu vou te deixar com os minutos finais de 30 segundos para te dar o teu tchau ali, porque já passou o tempo. Ah, então tá. Câmara do meio agora, no 2. Então tá, eu quero convidar a todas as mulheres, né, a me acompanharem no Instagram, @marcelescarton. Eu faço lives toda segunda-feira e também faço alguns vídeos com conteúdos que eu preparo com muito carinho para poder motivar e ajudar vocês a trilhar mais caminhos aí na realização feminina de vocês. Então fica o convite para vocês continuarem comigo. Para mim vai ser um prazer.